Ô Pedrinho, olha, hoje o que me surpreendeu, na verdade, foi a facilidade com que a Espanha venceu. É claro, foi um jogo brigado e tal, mas assim, do ponto de vista tático e técnico, a Espanha foi melhor que a França praticamente do começo ao fim do jogo. Mas foi uma Espanha que teve o controle intelectual do jogo, digamos. Foi a França, foi a Espanha que conseguiu pensar o jogo e impor aquilo que ela pensou em fazer. Claro que teve também a sua missão facilitada pelo erro grotesco do dinheiro no lance do primeiro gol. Mas naquele momento a Espanha já era superior à França. E é óbvio também que o fato da Espanha já estar jogando melhor naquele momento acabou contribuindo para o erro imperdoável do lateral esquerdo da França, que hoje certamente foi o pior de todos os jogadores utilizados nessa partida. Foi muito mal. Teve uma partida desastrosa. Ele cometeu o pênalti, né, do primeiro gol. O segundo gol foi exatamente daquele lado. Você pode observar na imagem que ele fica olhando, porque, na verdade, ele se preocupou com o Yamal. E aí o lance acontece naquele espaço vazio entre o lateral esquerdo, o zagueiro e alguém do meio-campo que não deu cobertura. O Pedro Porro, de forma muito oportuna, né, fez a tabela, apareceu na frente. O Dani Olmo deu um belíssimo passe. O lateral direito espanhol teve a percepção de ocupar o espaço e se apresentar, né? Isso é uma virtude. Ele, que eu considero um dos grandes achados da Espanha para essa Copa do Mundo, ele não começou como titular, era o Llorente, que, por sinal, foi o lateral da seleção da última Champions e acabou perdendo a posição aí no decorrer da Copa para esse ótimo lateral do Tottenham, que faz um Mundial brilhante. Aliás, já é o segundo gol dele nessa Copa. E o gol que o Yamal marcou e foi corretamente anulado por impedimento, impedimento por poucos centímetros, é verdade, mas também foi um outro gol em cima do dinheiro. Então aquilo foi uma avenida que o Deschamps demorou para, observar ou pelo menos pensar numa estratégia para tentar neutralizar. E aí foi, para mim, o grande erro do técnico da França nesse jogo de hoje, além de questões técnicas que acabaram contribuindo aí para essa derrota francesa, muito surpreendente para muita gente. Eu repito, não imaginava, achava que a Espanha, embora não fosse a favorita, tivesse condição de vencer, mas não com essa facilidade. E no caso espanhol, realmente é um time que mostrou uma vocação não só para impor o seu plano de jogo, mas também para se defender bem, que é algo invejável. A gente está falando de uma Espanha que em 7 jogos dessa Copa do Mundo só tomou um gol. É algo para se aplaudir. E a Espanha, 16 anos depois, está em uma final de Copa do Mundo. Só jogou uma final também, a final que jogou lá com a Holanda em 2010, foi e ganhou. A única semifinal que até então tinha disputado foi lá e passou também a seleção da Espanha. E agora vai aguardar o seu adversário. Daqui a pouco a gente vai entrar até no assunto e projetar o que vai ser a partida de amanhã entre Inglaterra e Argentina, mas vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas o que eu queria comentar aqui com o Piperno, com o Bruno e já com a participação do Mauro César é que o Vampeta entende muito de futebol, porque o Vampeta cravou aqui mais de uma vez: Espanha na final, a Espanha vai ganhar. Tomou 200 do pilhado. Ganhou, eu ia falar que ganhou finalmente, mas se bem que o Vampeta, nos últimos tempos, tá tirando uma grana do pilhado. O pilhado dizia que tirava dinheiro do Vampeta, agora inverteu um pouco. Certinho, mas o que o Vampeta ganhou, eu sou testemunha. Cara, impressionante o Vampeta, ele... Sem medo nenhum aqui, a gente conversando no fim de semana, no bate-pronto especial Copa do Mundo, de primeira, Espanha vai passar. E realmente, né, Piperno, a Espanha é uma pedra no sapato dessa seleção francesa. É uma coisa impressionante. Teve aquele 5-4 do ano passado na Nations League, jogo maluco de muitos gols. Em 2024, na Euro, 3 semis Espanha. 3 semis seguidas, é isso aí. Estranho, absurdo. Lamine Yamal, no confronto direto com Kylian Mbappé.
venceu 9 dos últimos 10 confrontos com o Mbappé, também é um negócio impressionante nesse confronto direto dos craques. E daqui a pouco a gente vai falar também por que não funcionou, por que não deu certo a estratégia francesa do Deschamps. E o Kylian Mbappé, por que não conseguiu jogar? A Espanha anulou a França no jogo de hoje, como também já tinha conseguido tal feito em jogos recentes, não é, Piperno? Mas você sabe que alguns times franceses que nos últimos tempos têm tido algumas panes estranhas. Por exemplo, o ano passado, na final do Mundial, o PSG já tomou 3-0 do Chelsea logo de cara no primeiro tempo. E não conseguiu reagir mais no jogo, né? O time ficava travado, inerte. E hoje aconteceu algo parecido, porque, veja, as jogadas não saíam. Tecnicamente, o time não estava mal. Aliás, não estava bem. O Olise jogando muito mal. O Dembélé, de vez em quando, tentando uma ou outra pontada. Até no segundo tempo, ele passou a jogar mais pelo lado. No primeiro tempo, mais por dentro. E também, mesmo rodando, mesmo trocando os espaços, ele não funcionou. O Olise, numa partida, hoje, talvez a pior dele no Mundial. O Barcola, eu achei que foi um jogador inadequado no primeiro tempo. E o Deschamps talvez tenha demorado muito para trocar. O Doué seria, acho que uma opção melhor para jogar espaço mais curto, porque a Espanha não dá espaço longo para adversário algum e raramente a Espanha dá o contra-ataque. Então, hoje, a Espanha teve muitos méritos para provocar muitos erros da França, porque também não seria muito honesto e digno com a seleção espanhola a gente só apontar o que não funcionou na França. E o que não funcionou na França ficou muito condicionado por tudo que funcionou bem pelos acertos da seleção espanhola no jogo. E, Bruno, até em cima disso que o Piperno tocou, dos acertos da seleção da Espanha, parando para analisar a campanha francesa nessa Copa do Mundo, que começa lá no grupo I, com Noruega com o time B, com o time reserva, não entrou com a força principal para enfrentar a seleção da França naquela oportunidade. Ganhou do Iraque 3-0, ganhou de Senegal 3-1, passou por Suécia, Paraguai, Marrocos, todas as seleções que vão enfrentar a seleção da França e não sei se é a melhor maneira de definir, mas deixam a França à vontade, a França com a bola. E a França com esses jogadores, como Kylian Mbappé, com Olise, com Désiré Doué, que hoje saiu do banco, com Barcola.